Prezados queridos, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês uma análise um pouco mais recente da história do Afeganistão. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Para aqueles que não me conhecem ainda, muitos inscritos recentemente, meu nome é Emiliano. Eu pesquiso sobre história asiática e agora nos últimos eventos estamos a refletir sobre os eventos no Afeganistão, região na Ásia Central. E eu decidi, nessa aula, falar um pouco mais dos eventos mais recentes. Vou pegar mais o século XX, um pouco do XIX, e a gente vai analisar um pouco mais com pormenores aí os acontecimentos no Afeganistão. Então, eu tenho já uma aula anterior que eu gravei aqui no meu canal do YouTube, sobre a história do Afeganistão em geral. E agora a gente vou me concentrar mais nos 100 e poucos anos, eu acho que vai ser de utilidade para os interessados em geral. Então, eu vou voltar aqui para a tela inicial, que mostra, na verdade, uma litografia para o tenente britânico, logo depois da Primeira Guerra Anglo-Afegã, em que é entronado no forte de Bala Hissar, que domina um forte tradicional, antigo, no sul de Cabul, que é entronado aí o Shah Shuja do Durrani, né, da dinastia Durrani, que, na verdade, depois foi atendendo aí aos pleitos britânicos de substituir o Dost Muhammad, que tinha enfrentado os interesses britânicos. Então, o Shuja aí aparece numa típica ilustração bastante orientalista, né? Mas aparece como uma espécie de fantoche, né? Uma figura que foi favorecida pelos britânicos, em detrimento aí do Dost Muhammad, que era muito mais articulado nos interesses afegãos. Então, acho que isso é interessante para a gente primeiro guardar essa figura, né, de como que os interesses externos já estavam moldando o Afeganistão no século XIX. Bom, o Afeganistão, ele, devido à sua localização, ele é apelidado quase como uma confluência, uma confluência do mundo, né, porque muitas rotas terrestres pareciam por lá. Você já teve vindos do leste já antes de Cristo, os persas que dominaram, muitos povos aqui da Ásia Central, que vieram depois, passaram por rotas aqui, chegaram no norte da Índia ou nas terras afegãs. O que corta mais ou menos o norte e o sul do Afeganistão é o Hindu Kush, né, grande cordilheira do Hindu Kush, com um vale mais fértil aqui no rio Hari e o rio Helmand, e as passagens no Hindu Kush que possibilitavam do norte para o sul, pouquíssimas, que vai desaguar aqui em Cabul, passagem de Khyber para o Vale do Indo e para Sinwai. E no extremo nordeste, a Cordilheira do Pamir, no corredor Wakha. É mais ou menos isso que você citou geograficamente o Afeganistão. Essa região montanhosa ela é rica em recursos minerais, né? Inclusive o cobre, hoje o lítio, o cobalto, ele é bastante expressivo. Isso ainda tem reservas trilionárias aí de recursos minerais a ser explorado até os dias de hoje. E, claro, o norte vai ser muito mais habitado por turcomenos e uzbeques, né? Além de outros povos descendentes dos mongóis, aqui mais ligados à fronteira ao norte da conjunto Pamir. E aqui nas regiões mais centrais, montanhosas, vão se dar muita concentração dos Hazaras, que são xiitas, que vieram uma série de sucessão de migrações vindos da Ásia Central e também aí das terras persas, tinham já abraçado o xiismo, sendo que o xiismo é mais ou menos você tem 10, 15% da população xiita no Afeganistão. Os Hazaras predominam, não existe uma minoria chamada os ismailitas, que é outro ramo do xiismo, que acredita que houve 7 imãs, mas a maioria acredita que houve 12, como a maioria da população iraniana. Os uzbeques e os tajiques estão muito mais ligados ao norte, como eu falei para vocês. Eles se consolidam ali, principalmente depois com as mudanças da criação da União Soviética. Então, muitos uzbeques e tajiques vêm ali, e turcomenos vêm ali do norte, estabelecem e investem seu capital nos negócios ali na região norte. E, voltando aqui para o mapa, aqui nessa região mais central, você tem, e mais a fronteira do Paquistão, você tem o maior grupo étnico, que é os Pashtuns, aqui em azul. Os Pashtuns, assim como os uzbeques e tajiques, a grande maioria são sunitas, compõem 80% a 85% da população afegã. E, claro, que existe várias escolas, né? A maioria deles
abraça o sunismo de um ramo mais moderado, né, do judaísmo Ramphali, entre outros. A gente vai ver que essa confluência, a maioria deles, bom, os pashtuns falam pashto, que é uma língua ligada distante ao iraniano persa, né? E outros falam dari, que é também ligado aí à língua farsi persa, entre outras línguas. Então, assim, eu acho que e aqui no sul você tem já mais alguns baluques mais escassamente povoados nessas regiões. E também tem os Pamires, né, que habitam essa região bem aqui ao nordeste, que nem sequer são muçulmanos. E durante um tempo, até nessa região Nuristani aqui também, era chamada de Cafiristão, né, ou seja, a terra dos infiéis, né, até nos anos 50, 60, acho assim chamado, porque nem muçulmanos eram. Eles abraçam uma religião que tem ligações com os primórdios do hinduísmo. Muitos deles têm olhos claros, que estão ligados aí a povos indo-arianos e escandinavos de séculos antes de Cristo. E por assim vai. É interessante que aqui também no Planalto Central, vou falar bem rápido isso, aqui na região central onde os Hazaras habitam, por exemplo, o budismo floresceu nos primeiros séculos, últimos séculos antes de Cristo, com os descendentes dos helênicos, que depois das campanhas de Alexandre o Grande. Depois então, Bamiyan, aqueles grandes status Bamiyan, florescem durante esse período, né, a partir do primeiro século depois de Cristo até aí o final do século X. Grandes escolas, né, floresceram no budismo ali. E depois chega, claro, o Islã, a partir do século VIII, sétimo, oitavo, né, principalmente estabelecendo Kandahar, que é um santuário bastante antigo que abriga o suposto manto do profeta. Assim como também a chegada de outros povos túrquicos vindos do norte das terras persas e por assim vai. No século XIII, até o grande líder mongol do Temujin, o Gengis Khan, invadiu a região. E depois o Afeganistão vai ser disputado por várias dinastias indianas, que é uma dinastia mongol, e na dinastia persa, né, que vai ocupar muitas regiões aqui do leste, da região de Herat. Outros mogóis, como Babur, que estabelece a capital em Cabul e depois vai estabelecer uma dinastia mogol no norte da Índia no século XVI. Enfim, queria apresentar um cenário inicial para vocês, para entendermos a complexidade do que foi o Afeganistão. E aí, já no século XVIII, você tem um grupo de pashtuns que vão estabelecer uma dinastia, na verdade um império, que vai se tornar um império significativo no século XVIII, que vai inaugurar a dinastia Durrani, né? Depois do seu primeiro fundador, que vai ser o Ahmad Shah Abdali, ou Ahmad Shah Durrani, que ele derrotou muitos indianos mogóis e também os persas, e ele vai consolidar seu império, se tornando, na verdade, até no meio do século XVIII, o segundo maior império muçulmano da Ásia, depois dos otomanos. E aí temos a figura aqui do Dost Muhammad, que vai ser um sucessor, claro, de Durrani, que vai conseguir reunir as lealdades aí no Afeganistão, e como emir do Afeganistão, ele inclusive consegue reconquistar o Peshawar, hoje no Paquistão, do Império Sikh, né, liderados por Ranjit Singh, na Batalha de Nauchera. Então, Dost Muhammad, que foi depois deposto para os britânicos na Primeira Guerra Anglo-Afegã, 1839, até 1842, e foi deposto por o Shuja, né, que foi a primeira slide, a capa que a gente viu. Bom, aí no meio do século XVIII, XIX, a gente chega no que é chamado Grande Jogo, né? O Afeganistão vai ser disputado por esferas de interesse vindos do norte, pelos russos, que já tinham ocupado os canatos de Khiva, de Kokand, de Tashkent, de Samarcanda, de Bukhara, né, todas as regiões da Ásia Central, estava ameaçando, na visão dos britânicos na Índia, a chegar próximos ali das terras indianas. Então, você tem uma espécie de disputa se os britânicos vão para cima do Império Afegão para tentar estabelecer um baluarte contra os avanços russos. E aí você resulta na Primeira Guerra Anglo-Afegã, né, de 39 a 42, como eu falei. Depois vai ter uma outra segunda incidente, depois que o Cavinhari é morto no forte Balisar, né, enviado do governo britânico, que vai ser de 78 a 80, no período já do Emir de Ferro, né, que vai ser o Abdul Rahman aqui.
E durante esse período, o interesse britânico era estabelecer uma espécie de Estado tampão contra os avanços russos, que estavam também já organizando alianças com os persas da dinastia Qajar, no meados do século XIX. Então nisso aí, é como se insere depois da Segunda Guerra Anglo-Afegã, o Abdul-Rahman. Abdul-Rahman também é conhecido como unificador do Afeganistão. Ele vai criar uma organização, um exército unificado, né, poderoso. Ele assina com o representante britânico a linha do Han, em 1893, fixando as fronteiras com a Índia Britânica. E aí, basicamente, esse acordo ele divide a região. Deixa eu só voltar aqui para o mapa. Essa região aqui, que tem maioria de pastuns, também aqui tem muitos pastuns aqui no Paquistão, né? E essa linha aqui demarcada é chamada linha do Han, que vai basicamente separar o que eram os avanços russos do norte, do século XIX, meados do século XIX, e a Índia Britânica aqui na fronteira noroeste, como se chamava. E essa linha do Han, ela separa os povos pastuns aqui, né, da parte do Paquistão do que vai ser o Afeganistão. Essa é uma grande contenda que depois vai ter uma série de consequências no futuro. Né? Bom, depois da morte de Abdul-Rahman, ele vai ser sucedido por seu filho, Habibullah, que está aí retratado aqui à direita. E o Habibullah foi muito mais liberalizador. Né? Ele tentou introduzir uma série de reformas mais liberais de educação. Depois da Primeira Guerra Mundial, ele pressiona para a independência, né? Você tem uma abertura de mídia, de jornais, periódicos de expressão, né? Muitos jornais, inclusive, foi articulado também por grandes intelectuais afegãos, como o Mahmoud Azi, né? E o Habibullah vai depois, eventualmente, ser assassinado em 1919, que vai ser cedido por seu filho Amanullah, que toma o trono e declara definitivamente a independência do Afeganistão em 1919. Depois vai ter uma breve embate com os britânicos e vai ser assinado o Tratado de Rawalpindi. E Amanullah, ele vai entrar para a história afegã, primeiro como sucessor do seu pai, que é liberalizante, e ele vai implementar uma série de reformas, como a reforma agrária, ele vai regularizar impostos, ele vai ampliar o alcance da educação, ele vai, inclusive, instituir a primeira constituição do país. Mas ele vai provocar uma série de resistências de lideranças religiosas, lideranças do interior. Muitas lideranças que vão, eventualmente, organizar uma série de revoltas e vai resultar na sua derrubada em 1928, 1929. E aí quem sucede ele vai ser um Tajik do norte, chamado o Bajai Sakala, mas depois vai ser logo depois, vai ser um Pashtun, vai suceder ele, que vai ser conhecido como Nadir Khan. E ele vai perdurar, através da linhagem de Nadir Khan, vai perdurar a dinastia Durrani até mais ou menos 1973, né? Depois, quando Dod Khan ele vai derrubar o último rei da dinastia Durrani. Deixa eu só avançar aqui. Bom, eu acho que Nadir Khan, ele vai permitir também a articulação de várias lideranças locais para terem uma autonomia. Eventualmente ele vai ser morto em 33 e vai ser sucedido por seu filho, vai ser o Sahir Shah, que vai ser o último rei, né, o Shah da dinastia Durrani. E o Sahir Shah, ele é muito controlado por seus tios, né, que serviram como primeiros ministros. O seu segundo tio, inclusive, ele vai instituir um parlamento liberal, que vai ter lugar de 49 a 52, e depois um primo de Sahir Shah, que vai ser Dod Khan, que está aí retratado, ele vai assumir como primeiro-ministro, e em 55, Dod Khan começa a recorrer à União Soviética para ajuda de maiores investimentos, maiores ajudas militares para se firmar no poder. Ele já, na verdade, ele tentou também dialogar com o governo americano, mas os americanos eram muito aliados com os paquistaneses. Então, era muito mais limitado. Agora, a entrada de investimento soviético, a partir daí, fica volumoso. E em 63, foi instituída uma monarquia constitucional em um período de maior abertura chamado, pela nova Constituição de 63, 64, que vai ser chamada Nova Democracia. E esse período vai ser um período que haverá abertura de vários institutos de pesquisa, de ensino superior, politécnicas, inclusive muitos com apoio soviético.
alguns com o apoio do governo alemão, do governo francês, e assim vai, principalmente se concentrando na capital, né, Cabul. E esse período de nova democracia vai mais ou menos de 64 a 73. E é nesse período que os intelectuais têm grande liberdade de expressão, né, de críticas. Muitos começam a se organizar em partidos marxistas-leninistas, outros vão vir das escolas do Cairo, como da Universidade de Al-Azhar, né, e trazem a doutrina do Hanfali aqui para o Afeganistão, né. E nesse sentido você começa a ter uma ebulição dos interesses ali deixa eu só aparecer aqui. Dos interesses no Afeganistão, né? Na verdade, você já tem aí uma série de reformas liberalizantes, uma abertura ideológica, investimentos vindos do governo soviético, só que você começa a ter uma clivagem. Você primeiro tem uma população urbana muito restrita, ainda 85% era camponês, era boa parte analfabeto, e pouquíssimos ainda conseguiam chegar a essas universidades. E ali eles começam a se organizar em agremiações, partidos políticos, e muitos deles separados da realidade da maioria da população afegã. Então essa era a realidade que veio até mais ou menos 73, quando o Donald Khan, ele dá um golpe e destitui o último rei da dinastia Turani, que vai ser o Zahir Shah, que era para época já bastante inexpressivo, né? Então a ideia já do Donald Khan, que tinha servido como primeiro-ministro, era instituir uma república. Ele começa a dar andamento o projeto modernizador, ainda com o largo apoio soviético, embora os soviéticos tivessem algumas desavenças sobre seus posicionamentos, muitas vezes bastante desalinhados com a Moscou nos anos 70. Então, deixa eu só voltar aqui Então, depois de Donald Khan, já no decorrer dos anos 70, né, proclamado a República e o Donald Khan como presidente, as rivalidades, os interesses começam a se aflorar entre o apoio soviético e os americanos. Os americanos têm um forte aliado dos paquistaneses, tem alguns investimentos, né, que remontam aí a quase que 500 e poucos milhões de dólares entre 55 e 78, e do lado soviéticos, 2 bilhões e meio de dólares investidos, muito maior. Inclusive, na década de 60, os soviéticos fazem um dos maiores feitos da engenharia, que vai ser a construção do túnel Salang, que corta o Hindu Kush, né, faz um túnel a mais de 3 mil metros de altitude, num túnel já de mais de 20 quilômetros, salvo engano, que consegue ligar o norte e o sul do Afeganistão, basicamente. Entre outros, né, investimentos aí na exploração de petróleo, de gás, principalmente nas regiões mais ao norte, projetos de irrigação no Vale do Helmand, no sul, projetos de infraestrutura, de aeroportos e por assim vai, né? Durante esse período do Donald Khan como presidente, também tem uma série de aberturas também intelectuais, universitárias, educacionais, né? As universidades estavam cheias de estudantes, muito focados nas cidades, né? Várias ideologias começaram a florescer ali e tinha vários contatos com outras ideias do exterior. Entre eles o do republicanismo, do marxismo-leninismo, organização de sindicatos, depois que haverá um período de crise, depois no final dos anos 70, vai vir à tona. E em 78, abril de 78, o partido, duas facções que tinham se reunido, depois eles têm uma dissidência, que vai ser o partido, o PDPA, o Partido Democrático Popular do Afeganistão, de inspiração leninista. Eles se organizam junto com revoltas populares, porque estava com uma crise já avançada na economia afegã em 77, 78, e eles lideram uma tomada do poder, né, que vai ser chamada a Revolução Saur. E quando eles tomam o poder, primeiro o Donald Khan ele enfrenta alguns soldados que chegam, militares que chegam no palácio presidencial, e aí ele morre. E aí você tem então a ascensão desse partido de inspiração marxista-leninista, um partido afegão, diga-se de passagem, não houve um envolvimento direto dos soviéticos nisso, então foi algo endógeno. Só que o partido estava dividido. Você tinha uma facção mais moderada, que era chamado Pachan, que é o estandarte, né, traduzido, e outra facção mais ligada à população, que é chamado Khalq, que era liderado por Tarak. Primeiro o Tarak chega ao poder.
né? Ele divide um pouco o poder com o gabinete com o Amin e depois também o Karmal, mas ele domina no primeiro momento. E o Tarak, ele é muito anti-islamista. Então, as organizações islamistas, a presença islamista de organizações islâmicas e de orientação política, que isso significa islamista, forte no interior, fica bastante ofendido, desagradado com as decisões do Tarak, a política que ele adota. Ele governa muito por decretos, inclusive, né? E muito pouco apoio popular, muito pouca presença no interior. Então, isso vai ter uma série de rebeliões, insurreições, inclusive no exército. Então, isso é o primeiro momento aí da Revolução Salur. Muitos militares desertam, né, para grupos de resistência no interior. A União Soviética, entendendo que o regime de Tarak estava já bastante fragilizado, eles começam a rever sua política para um envolvimento maior, ainda nos últimos anos do governo do Brezhnev. Os Estados Unidos começam, a partir de 79, a organizar grupos de resistência no interior. Na verdade, o Carter, na presidência americana, ele já tinha entendido o fracasso que foi a tomada do poder por islamistas no Irã. Então, ele decidiu, então, apoiar, primeiramente, grupos de resistência islâmicas no interior, a partir de 79, para combater o regime de Tarak. E Tarak começa, então, a recusar o envolvimento de soviéticos, e temendo que os Estados Unidos pudessem ter uma presença maior, o Brezhnev, então, decide, apesar de ter relatórios do chefe da KGB da época, Antropov, de não enviar tropas, eventualmente ele manda algumas tropas a partir de dezembro de 79 para o território afegão, acreditando que isso seria um envolvimento bastante rápido. Essa guerra vai se estender naturalmente por longos anos, né? E o desgaste vai ser grande. Não somente pelo envolvimento soviético, mas principalmente por um envolvimento do governo paquistanês, aliados americanos, e financiamento de outros governos, como os sauditas, para tentar armar e treinar grupos guerrilheiros no interior do Afeganistão e também do outro lado da fronteira com o Paquistão. Então envolve muitos pashtuns nesse sentido. Não todos, mas muitos. Então o Tarak, ele vai ser derrubado, né? O Amin, ele sobe no poder e ele depois vai ser morto por tropas soviéticas que entram, arrombam as portas do Palácio Presidencial quando eles estavam no poder. E depois os russos, eventualmente, vão botar no poder um mais moderado, que vai ser o Kamal, o chefe daquela facção Pashan, mais moderado. E o Pashan começa a negociar com lideranças islamistas, né? Então ele foi muito mais negociador. A presença de soviéticos e também daqueles treinados pelos paquistaneses e armados pelos americanos começam a ganhar maior presença no interior afegão, buscando articular uma revolta nacional, mas entendendo que, e aí eu gostaria de enfatizar isso aqui, esses rebeldes apoiados no interior, a presença interiorana, ela primeiro encontra um endosso, claro, de uma maioria da população interiorana, mas principalmente aí estamos falando de regiões ou ligadas ali ao território dos pashtuns, ou aquelas ligadas ali no norte, como os uzbeques, os tajiques. Então você não tinha uma unidade nesse sentido, né? O que tinha, e o governo paquistanês jogou duro nisso, é tentar reunir essas lideranças instigados pelo regime paquistanês em Peshawar, para que eles pudessem conseguir trabalhar um consenso. Isso eles nunca chegaram a ter um consenso. O que eles tinham era a chegada de armamentos que eram enviados pelo serviço de inteligência paquistanês, que chegavam em Peshawar, e as várias lideranças interioranas do Afeganistão, em Peshawar, depois iam e combatiam ali os soviéticos e o regime de Kamal durante os anos 80. Muito desse apoio vinha dos americanos, por maneira indireta, mesmo porque existia o temor da reação soviética e o Pacto de Varsóvia. Tanto é que eles enviam armamentos do leste europeu, não americanos. Eles inclusive, contatam o Egito, que tinha capturado muitos armamentos soviéticos ou do leste europeu, como o AK-47, e envia para os paquistaneses, e os paquistaneses armavam esses líderes, esses grupos interioranos em Peshawar, e depois transportavam para o Afeganistão. Então era um jogo de intermediário. Muito esse apoio era assim, e outros vinham do governo da Arábia Saudita.
e alguns dos Emirados Árabes que apoiavam também esses grupos interioranos no Afeganistão, via o Paquistão, para combater também os soviéticos. Então, você está começando a ser desenhado um cenário que vai transbordar ali, vai atravessar o século, década de 90, de 80, de 90 em diante, que vai, claro, não sem surpresa, resultar numa guerra civil. Várias lideranças, vários grupos competindo entre si pelo poder. Então, depois de Kamal, você tem um envio de tropas soviéticas que vai chegar até um pico na época logo antes do Gorbachev, na época do Tchernenko, chegando a 120 mil, né, muitos blindados e helicópteros completamente ineficazes contra forças de guerrilha no interior, né, nesse sentido. Muita tática dos soviéticos era de queimar e destruir as plantações para não ter o apoio dessas aldeias e grupos interioranos. O grupo dos guerreiros interioranos pelo Paquistão são chamados Mujahideen, guerreiros santos. Muitos estão exilados no Paquistão, tentam se organizar em Peshawar, que não conseguem. Financiados pelo governo americano, pela Arábia Saudita, né? E os Estados Unidos estavam praticamente determinados, ainda mais na época do Reagan, republicano linha dura, de fazer o Afeganistão um Vietnã russo, né? Então, despejaram armamentos, dinheiro para treinar essa oposição bastante complexa contra os soviéticos, através do Serviço de Inteligência Secreta do Paquistão, chamado ISI, né? ISI. O comandante que recebe maior parte de apoio americano vai ser o Hekmatyar, né? Conhecido, inclusive, na CIA, pelas suas tendências, inclusive, bastante duras e fascistas, inclusive, né? E muitos intelectuais, muitos opositores de Hekmatyar foram perseguidos, foi parte da campanha das suas campanhas de morte, de assassinato, né? E também o apoio anticomunista veio muito também de outros governos. Eu falei do Paquistão, também você tem o envolvimento da Grã-Bretanha, da TAT. E no final da década de 80 tem dados aqui que a ajuda americana e da Arábia Saudita, que foram os dois maiores apoiadores desses grupos rebeldes anticomunistas, atingiu cerca de $1 bilhão por ano. E entre 86 e 1990 chega a 5 bilhões em armas para esses chamados soldados sagrados, né, o Mujahideen, na época. Já no final dos anos 80, principalmente depois com a ascensão de Gorbachev a Moscou, você já tem uma retração do apoio soviético, né? Já estava custando em meados dos anos 80 para os soviéticos, já tinha custado 14 mil vidas russas, né? E mais de 5 bilhões por ano do governo soviético, né? Então, Gorbachev já estava negociando isso para tentar deixar um governo mais amigável no Afeganistão, né, que vai ser o governo do Najibullah, ligado ainda ao Partido Democrático Popular do Afeganistão, que tinha sido chefe do Serviço de Inteligência afegano. E o Najibullah, ele tentou articular com os soviéticos com as várias lideranças interioranas, né? E os soviéticos se retiram em fevereiro de 89. Durante esse período dos anos 80, você já tinha 1,5 milhão de afegãos mortos, 5 milhões de feridos e 5 milhões de refugiados. Então já começa a ter uma série de consequências para a população afegã. E Mujahideen já estavam intensificando com apoio saudita e americano contra o governo Najibullah. E Najibullah, eventualmente, em abril de 92, caiu o poder, né? Os grupos rebeldes que tentaram articular uma liderança em Peshawar chegam e tomam Cabul e declaram, então, uma espécie de governo mais de orientação islâmica, né? Não falo que é islâmico no sentido mais amplo, mas sentindo uma leitura muito mais radical das escrituras islâmicas, né? Quem vai ser o primeiro líder que vai tentar fazer um governo interino, depois de 92, vai ser o Rabbani. Mas os Mujahideen já estavam tomando poder e o que vai seguir depois de 92 em diante vai ser basicamente uma guerra civil. Uma guerra civil bastante dura que vai suceder durante esse período. Deixa eu só... E aí eu acho que chegamos aí à ascensão de algumas lideranças que vão se destacar nesse cenário de guerra civil. Um deles vão ser lá entre os uzbeques no norte, com Abdul Rashid Dostum, e o Ahmad Shah Massoud, o leão de Panjshir, que vai liderar entre os tajiques.
Eles entram, esses dois, eles entram em Cabul em 92, eles tentam evitar a tomada por Hekmatyar, que tinha um alinhamento mais próximo com o Paquistão e os americanos. Mas esses grupos rivais, eles cada um vão ter suas bases de apoio, né? Vão tentar lutar para tomar Cabul. Em agosto de 92, as Nações Unidas informa que 1.800 civis já tinham sido mortos, 500.000 já tinham fugido da cidade. No final do mesmo ano, Cabul já estava devastado por várias lideranças de guerra, né? Mais de 1 milhão de deslocados, entre outros relatos de estupro. Chega em 94, já tinha 20.000 mortos, e ainda assim você tinha várias lideranças, facções em guerra para tomar o Afeganistão. E aí que entra um pequeno grupo de estudantes, que da palavra talib, né, Talibã, que segue um líder que vai ser o Mullah Muhammad Omar, a partir de Kandahar. Eles tomam o poder em 94 em Kandahar. E tem um episódio curioso, que o Mullah Omar ele chega num santuário que supostamente abriga o manto do profeta, e ele tira esse manto e ele sobe no telhado desse santuário e mostra para os seus seguidores, seus soldados ali presentes, e eles começam a ver isso como um sinal de que ele é, então, o grande líder do futuro do Afeganistão. E aí começa a ter uma proeminência maior esse grupo de Talibã. O Talibã ele é um resultado de pashtuns bastante radicalizados, então uma leitura bastante radicalizada, num cenário de 20 anos, 15, 20 anos de guerra, já estavam brutalizando essa geração. Eles se organizam com o apoio de armamentos despejados pelo apoio do serviço paquistanês e também dos americanos, e também com o envolvimento do governo saudita, pela uma ideologia muito mais radicalizada, a combater outros líderes e também da presença soviética. É assim que surge o cenário do Talibã. A organização Talibã ela começa a partir de se organizar a partir de 94, a partir de Kandahar, e eventualmente ela vai começar a estender sua dominação em outras áreas do Afeganistão. Em novembro de 94, o Talibã já começa a coletar a maior parte do apoio exterior, né, contra a guerra civil que estava tomando conta, postos de controle alfandegários das estradas que poderiam receber dinheiros, né, inclusive também de comércio de produtos que eram transportados, depois o cultivo de determinadas culturas, inclusive do ópio do Vale do Helmand, né. E eles ativam, então, uma ideia muito ultraconservadora, extrema e dogmática do Islã. Né? Então, nem chega a ser muitos muçulmanos, com razão, não enxergam nada de islâmico na leitura que o Talibã faz da Sharia, ser implementado na sua forma mais literal. Né? Muitos moradores da cidade são afetados, eles enxergam os cidatinos, os moradores das cidades, como suspeitos, né? Então, eles despejam essa perseguição contra minorias, como os Hazaras. As mulheres elas não podem sair de casa. Quando eles tomam o poder em 96 em diante, Cabul, isso fica bastante claro. Então, entra no período aí já de dominação do Talibã a partir de 96 em diante. Bom, estima-se que... deixa eu só ver aqui. Estima-se que de 1994 a 2001, 100.000 paquistaneses treinaram e lutaram ao lado do Talibã, né, no Afeganistão. A Arábia Saudita forneceu boa parte dos fundos, bens e apoio ao Talibã. Bin Laden, que era um saudita rico, né, um milionário, que tinha envolvimento no movimento global de jihadista, de combater quem era contra o Islã, ameaça ao Islã, ele tinha lutado junto com outros guerreiros que ele trouxe jihadistas, né, então uma ideologia que o Talibã não endossava. Ele lutou contra os soviéticos e em 96, quando ele foi expulso do Sudão, depois de 2 atentados contra a embaixada americana em Nairobi e Dar es Salaam, ele encontra abrigo com alguns talibãs da rede Haqqani e ele se instala no poder. Está lá na região como refugiado, né, um convidado aí dos pashtuns ligados ao Talibã em Haqqani. Em 2000, o Talibã já chegava a controlar 90% do território afegão, né, que foi só reconhecido oficialmente pela Arábia Saudita,
não sei surpreso, né? O Paquistão também, porque tinha interesse em ter o Pashtun para ter uma influência maior, e os Emirados Árabes Unidos. As relações com os Estados Unidos na época do Clinton são bastante hostis, né? Os americanos começam a denunciar o Talibã, primeiro por abrigar Osama Bin Laden, e segundo, começa a denunciar as violações de direitos humanos que começam a ter. Então, isso tudo começa a vir à tona, principalmente depois que Bin Laden, depois dos atentados de 11 de setembro, o Serviço de Inteligência paquistanês relata que ele está abrigado entre os Pashtuns, e aí ele, junto com o líder da Al-Qaeda, os americanos vão em cima dele e começa a ter a série de invasões aí depois de 2001 em diante, depois dos atentados contra as Torres Gêmeas em 2001. O Bin Laden, depois de 2001, o governo americano chega a exigir, né, que o Talibã entregasse para a justiça americana Bin Laden, mas até por uma questão da ética do Pashtun, que chama o Código de Ética Pashtun, os Pashtunwali, pelo princípio da meomastia, que é a hospitalidade, um Pashtun ele nunca entrega alguém que é um convidado que ele abriga. Então eles não entregam, né, o Bin Laden, e isso é uma justificativa que o George W. Bush acha para despejar a máquina de guerra americana contra o Talibã, né? E o líder do Talibã, o Mullah Omar, ele recusa entregar, junto com outros, a Bin Laden, no primeiro momento, e em 27 de outubro de 2001, os Estados Unidos, apoiado por alguns aliados, vão lançar a Operação Liberdade Duradoura. E mais de 12 mil bombas vão ser lançadas em poucas semanas sobre o Afeganistão, né? Principalmente no interior, onde tinha a base do Talibã. Os combates no terreno são feitos pela Aliança Norte Afegã, inclusive com alguns líderes de guerra entre os tajiques e os uzbeques, né? Em novembro, o Talibã já sai de Cabul, né, e a Aliança do Norte aí começa a controlar a cidade, e em dezembro, o secretário de Estado dos Estados Unidos, na época, Colin Powell, ele declara que a Al-Qaeda já tinha sido destruído e o Afeganistão já não é mais refúgio de terroristas. É claro que muitos da liderança Al-Qaeda não tinham sido pegos, inclusive Bin Laden, que ora vão pela porosidade da fronteira com o Paquistão, eles ficam por um lado ou outro no interior. Então era muito difícil chegar no primeiro momento a atingir as lideranças Pashtuns e Al-Qaeda. Bom, em termos políticos, para o Afeganistão, em dezembro de 2001, a Aliança Norte, eles vão tentar primeiro contactar aquele ex-rei que tinha sido deposto em 73, o Zahir Shah, para tentar negociar um futuro do Afeganistão. O Zahir Shah, ele não aceita, né? Muitas lideranças não aceitam a volta do último rei do ano, mas eles resultam num acordo de Bonn, né, de várias facções aliadas que aceitavam a ingerência americana, seus aliados. Depois instalada uma autoridade provisória, né, depois da decisão da Grande Assembleia, convocada em 2002, que é chamada a Loya Jirga, e provisoriamente Hamid Karzai vai ser líder dessa Assembleia, e depois eleito em 2004, depois de uma nova Constituição, como presidente. Várias outras eleições parlamentares provinciais são realizadas em 2005, 2006 e em diante, e aí se instalam as forças de segurança no Afeganistão. Então, o que eu queria chamar a atenção é o fato de que, primeiro, o Hamid Karzai ele ocupa o poder, mas ele é muito mais um produto, primeiro, da articulação dos americanos com os aliados. Então, e ele é muito mais um produto de um cidadão, de grupos de interesse ligados às grandes cidades, grandes grupos empresariais apoiados e armados pelos americanos, do que propriamente encontrar base de sustentação interiorana, que estava bastante pulverizada. Essas organizações interioranas, como o Talibã, elas não somem do mapa. Na verdade, a força deles vem do interior, do apoio dos camponeses. A gente ainda estamos falando de uma sociedade que tem 70%, 75% de analfabetismo. Muitos, você tem a maior parte da população, 80% camponês, não urbano. Então, se você tem uma decisão de lideranças urbanas ligados aí a financiamento e apoio estrangeiro, você está falando de um regime muito frágil em termos de maior apoio da população.
um endosso, uma repercussão maior contra a população afegã. Então o Talibã não some, assim como outros grupos interioranos de inspiração islamista, alguns mais radicais, outros não, como, por exemplo, os tajiques, como foi liderado por Massoud, e hoje está sendo liderado pelo filho de Massoud. Eles têm uma base mais interioranas, de comunidades, com base nos costumes, nos hábitos dessas comunidades interioranas. Então estamos falando de um regime que ascende com apoio americano, seus aliados, e os americanos também vão implementar uma política de armamento, de treinamento militar, via a sua indústria bélica, que atua bastante e tem bastante rendimento na venda de armamentos para a sua política no Afeganistão. E também com relação não há nenhuma clara política de construção de nação dos americanos com relação ao regime de Karzai. Karzai começa a ser visto, e o governo em Cabul começa a ser visto pela maioria da população afegã como um governo muito fraco, muito corrupto e distante da população. É aí que vem as forças interioranas, né, de grupos interioranos. Eles têm muito mais o apoio de um líder religioso local, um mulá, um sheik, né, que tem um apoio, uma rede de solidariedade, de apoio social maior, muito mais enraizado do que uma autoridade em Cabul que está distante dos interesses da realidade da maior parte da população afegã. Então, isso já era visível nos anos 60 e 70, né? Uma elite que estava nas grandes cidades muito desligada da realidade da maior parte da população afegã. E essa realidade no interior do Afeganistão, ela é muito diversa, depende muito de qual etnia, qual a cultura que você está estabelecendo. O que o governo paquistanês tentou fazer, e na verdade ele nunca chegou inclusive a propor nenhuma unidade, é que vários líderes interioranos se encontravam em Peshawar, foram armados, mas não houve nenhum consenso político ali trabalhado. Então eles despejaram armamentos em cima de várias lideranças. Isso resultou em guerra civil, fortaleceu as bases interioranas, os soviéticos se retiraram, os americanos chegam com sua máquina de guerra em 2001, naturalmente vão ocupar as grandes cidades, vão instituir um governo, só que a situação interiorana ainda é bastante fragilizada, bastante pulverizada. Mesmo com a presença americana, vão permanecer por 20 anos, até a sua gradual retirada que vai acontecer em 2021. Então, eu acho que é interessante a gente observar isso no primeiro momento. Né? O Karzai ele é reeleito, e depois um ex-ministro dele, que vai ser o Ashraf Ghani, vai ser eleito em 2014, um economista, né? Mas a percepção da maioria da população afegã é de que ele era muito distante da população, mais uma vez enfatizando aí, que dependia do apoio dos americanos. Então era um governo muito frágil, que dependia de soldados treinados pelos americanos, com armamentos americanos. Você tem empresas americanas que vendiam esses armamentos, além da Lockheed Martin, você tem soldados privados que atuavam de empresas americanas, como a empresa Blackwater, por exemplo. Então você tem uma situação muito frágil. Você tem o CARE, mas ao mesmo tempo depois, quando o Ashraf Ghani vai negociar com outros presidentes do governo americano, e já estava clara a situação de que o governo Ghani dependia fundamentalmente do governo americano, e de que se houvesse uma retirada americana, e que isso já estava no horizonte dos tempos na época do Obama, por exemplo, ainda mais depois que em 2011 o Bin Laden foi morto, mas o Obama ainda estabeleceu um cronograma gradual de retirada. Quando o Trump ele é eleito, em 2000 deixa eu só voltar aqui para ele. Quando o Trump é eleito, a pauta, a agenda do Trump é você ter uma retirada do envolvimento menor dos americanos em umas partes do mundo, né? O slogan do America First. E nesse sentido, o Trump começa a abrir negociações com representantes do Talibã em Doha, no Catar. Ele negocia a saída da prisão de algumas lideranças, como Baradar, estabeleceu, era o maior representante de Talibã ali em Doha, no Catar, e ali eles abrem um escritório de representação oficial do Talibã, isso já estava claro em 2018,
E o governo Trump manda o seu secretário de Estado, em 2019, para Mike Pompeo, para negociar com as lideranças talibã em Doha, no Catar. Ou seja, já estava claro que o futuro era a retirada americana e que o Talibã ia chegar ao poder. Isso já estava claro em fevereiro de 2018. Só não chegou a implementado mais em 2018 porque houve uma leitura do Trump, que se colocava como homem de negócios, que negocia com qualquer pessoa ou liderança no mundo, de que um soldado americano foi morto por um talibã, então ele suspendeu essas negociações, mas aí depois, já no início de 2020, ele abriu as negociações novamente, para um cronograma de retirada e, claro, com a possibilidade de transição do Talibã, que já estava bem assentado. A leitura era essa, de que o Talibã já estava bastante assentado no interior, que eventualmente ia tomar as cidades. Era o grupo mais articulado que tinha. Então, o governo americano já tinha essa percepção. Em fevereiro de 2020, eles já tinham selado já acordos bastante avançados nessa transição. Então, eu gostaria só de voltar aqui no último momento, de que já em 2021, então, o Talibã começa a ocupar algumas cidades. Você já tem a retirada de inúmeras tropas americanas e aliados, nos primeiros meses de 2021, e depois de negociações, o Talibã começa a ocupar, por exemplo, já tinha tomado Kandahar em meados de 2021, e antes, aí, com o novo governo americano, que vai ser do Biden, Joe Biden, ele tinha planejado retirar todas as tropas americanas, definitivamente, depois de 20 anos dos atentados de 11 de setembro de 2001, e Cabul, o Talibã não espera, e ele chega, eles têm poder para isso, eles ocupam as principais cidades, como tomam a capital Cabul, e aí está retratado eles tomando o Palácio Presidencial em 15 de agosto de 2021. Inclusive, o presidente Ashraf Ghani, de acordo com relatos do governo russo, ele foge com maletas e maletas de dinheiro, em torno de 160 milhões de dólares, e deixou ainda cair para trás algumas malas de dinheiro na pista do aeroporto. E hoje ele está exilado nos Emirados Árabes, junto com algumas outras lideranças do governo americano, que eram aliados americanos, desculpa. Então, aí um colapso previsto, do governo que tinha sido sustentado pelos americanos. Você tem aí já alguns atentados acontecendo, por exemplo, já um outro grupo rival do Talibã, que é o Estado Islâmico, que já estava bastante enfraquecido em outras partes do mundo. Eles acham um espaço de atuação ali, que é típico do Estado Islâmico, fazer um ato de terror psicológico maior, entre civis, e eles explodem bombas entre civis ali perto do terminal doméstico do aeroporto de Cabul. É uma facção do Estado Islâmico, que vai ser o Estado Islâmico de Khorasan, uma região ali do leste do Irã, que chamava-se na época de Khorasan, naquela época, mas é do Estado Islâmico, então é uma organização jihadista. E eventualmente, 31 de agosto é o último prazo de retirada das tropas americanas que o Talibã tinha negociado com o governo americano. E dia 30 de agosto, as últimas tropas americanas saem do aeroporto de Cabul, deixando muitos afegãos que estavam ligados ao governo americano, trabalhavam nas embaixadas para o governo americano, deixaram eles para trás. Agora, quais são os novos cenários? Os novos cenários vêm de velhos temores. Você já teve o primeiro regime de Talibã que apontava, embora o cenário seja completamente diferente, o regime Talibã atual, primeiro ele vai novamente implementar uma leitura que tem a ideologia bastante conservadora, com relação às minorias, com relação às mulheres. Agora, não estamos mais em 1996. Hoje você tem uma realidade que o governo Talibã vai negociar, por exemplo, os russos nem sequer retiraram sua representação diplomática, porque enxergam um canal de negociação para que movimentos extremistas não aflorem nas regiões ali do Uzbequistão, do Tajiquistão, as regiões da Ásia Central, que podem afetar as fronteiras russas. Segundo, que tem também os chineses que já tinham assinado acordos de mineração, principalmente do cobre, tem grandes minas de cobre, lítio, cobalto, que é essencial para essa nova fase da indústria de carros autônomos, de smartphones. Tem grandes reservas no Afeganistão. Então, os chineses
inclusive compartilha uma fronteira ali, a mais ali no nordeste do Afeganistão, depois no monte, na região Pamir, no corredor Waqar. Eles já tinham assinado acordos com o Ashraf Ghani de exploração de minas de cobre. Entre elas, uma grande mina fica a 40 quilômetros no sul de Cabul. E agora eles vão manter esses acordos de mineração, né? Existe o grande projeto do presidente, do chefe de governo chinês, o Xi Jinping, de construção da rota do cinturão e do estrado, né, que vai interligar várias economias, a explorar os recursos econômicos, minerais naturais aí das regiões transasiáticas, com investimento chinês. Então, isso também não vai ser fechado, né? Então, o Talibã, hoje, ele vai abrir essas comunidades, que era muito mais isolado em 96, hoje ele se encontra muito mais inserido com a presença russa, interessado em manter diálogo com os chineses. O Irã ganha também nisso, com a retirada americana, e interessa o governo do Irã manter uma estabilidade de fronteira, que tem grande fronteira com o Afeganistão. Inclusive também um apoio e a preocupação que eles vão ter com a população xiita afegã, os Hazaras. A retirada americana também vai resultar também em uma presença maior, claro, também do Paquistão, só que o Paquistão é um tradicional aliado dos americanos. Talvez os americanos façam valer aí a sua aliança maior com o governo paquistanês. Que se mostrou historicamente bastante ambivalente, né? Ora atendendo a sua aliança com os americanos, ora atendendo a projetos próprios de ter influência do governo em Cabul, no Afeganistão, em cima dos pashtuns. Então esse cenário é uma retirada americana. O Talibã tem um cenário completamente novo. Hoje, 2021, os dias atuais é totalmente diferente de 96, que o governo foi só reconhecido pela Arábia Saudita, o Paquistão e os Emirados Árabes. Hoje não, hoje você tem uma outra realidade na região asiática. Agora, as perspectivas mais sombrias restam para as minorias, né? Além dos Hazaras, você tem as mulheres, as pessoas que não eram ligadas ao Talibã anteriormente. Costumes podem ser revistos e reprimidos, que é considerado como inaceitável na leitura dura que o Talibã faz da Sharia. E eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: o Talibã ele tem uma versão, uma leitura muito mais ultraconservadora do Islã. Eu gostaria de esclarecer isso para o fato de que existem tendências simplificadas hoje, principalmente na mídia, de apresentar eles como muçulmanos, como se fossem sinônimos do Talibã. Não, o Talibã é uma pequena fração minúscula do universo do Islã. Então não devemos alimentar aqui, em regiões distantes de lá, de que essa tendência de islamofobia, de que identifica-se como eles são opressores, todos os muçulmanos são opressores, etc. Não. Isso aí é uma expressão muito mais radicalizada das escritas islâmicas. Né? É um pequeno ramo no sunismo que é muito apoiado pelo wahhabismo, que é a ideologia que sustenta aí o regime da Arábia Saudita, e uma geração brutalizada por anos e anos de guerra. E é isso que é o Talibã. O que vai vir daqui para frente não se sabe, não são boas as perspectivas, e talvez eu acho que vai ter um grande período de guerra civil, de conflitos aí. Não está resolvido ainda. Por exemplo, os tajiques, que tem o filho do Ahmad Massoud, o Massoud filho, ele está no poder, está liderando os tajiques no Vale do Panjshir, e que foi uma região sempre de resistência contra o Talibã. Inclusive, entre 96 e 2001, sempre existiram. Há lideranças uzbecos também na região norte que querem proteger gasodutos que passam por lá, pela região de Massara e Sharif. Tem os Hazaras, que também pode ter uma atuação iraniana aí de tentar resguardar mais essa minoria xiita, e por assim vai. Então, o que se desenha é um cenário bastante complexo, não consolidado, não assentado em nenhuma autoridade unificada ainda. E resta a gente ver cenas trágicas, né, de pessoas tentando buscar sair do país, não somente no aeroporto de Cabul, como também nas fronteiras terrestres. Isso a mídia ocidental muitas vezes não mostra. Eles mostram o aeroporto de Cabul porque existe, de repente, alguns ocidentais ali presentes, mas nas fronteiras com o Paquistão você tem
milhares buscando fugir para o Paquistão, e assim vai. Bom, eu gostaria de encerrar por aqui, já deu quase 55 minutos, eu prometi fazer uma coisa breve, mas acabou se estendendo, mas eu espero ter ajudado mais um pouco aí a complementar aquela primeira aula que eu falei sobre a história do Afeganistão, agora tentar enfatizar mais as questões mais contemporâneas. Vou deixar gravado aqui no meu canal do YouTube e boto algumas indicações de leitura aqui embaixo na descrição. E agradeço a audiência de todos aí, obrigado, e fico sempre à disposição aí de vocês. Um abraço, gente, tchau.